Os numerais, então, vão indicar quantidade, ordem, tempo, múltiplos ou frações, tá? Não somente a parte da matemática vai estudar, mas faz inclusive parte da gramática e muito importante na área da morfologia. A sua classificação. Nós temos aí os números cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Na classificação de cardinal, são aqueles números que nós utilizamos para quantidade, para contar as coisas, os objetos, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou em sua forma escrita, aqui, como nós podemos ver, 1, 2, 3 e assim por diante. O número ordinal, como o próprio nome diz, indica a ordem, a posição em que uma pessoa ou coisa se encontra, né? Para saber aí até mesmo a ordem de tempo, ordem em que os fatos acontecem. Dentro de uma narração, por exemplo, é muito utilizado, né, o número ordinal para entender a ordem dos acontecimentos. Primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, ou nas suas formas escritas. Primeiro, primeira, né? Segundo, segunda, terceiro, terceira. Os números multiplicativos, que aqueles que indicam, então, né, na matemática principalmente, quantas vezes acontece alguma coisa, né? Quantas vezes aquele número é multiplicado por outra. Então, em se tratando de dinheiro, por exemplo, é muito utilizado quando queremos saber a quantidade de um líquido, a quantidade de alguma substância. Dobro, o triplo, o quádruplo, né? Essas são as formas multiplicativas. E também as formas fracionárias, o número fracionário, que é o inverso do número multiplicativo, que é o inverso da categoria multiplicativa. Ele vem então como forma de divisão, tá? Representado aí, muito utilizado inclusive em receitas, tanto culinárias, quanto médicas, quanto em qualquer espécie de receita, qualquer tipo de receita. Então, meio, né, representado aí em número, 1/2, ou então, de forma escrita, meio ou metade de alguma coisa, metade de um copo, meia caneca, meia xícara e assim por diante, ou um terço, até mesmo o terço, aquele rosário, né, é baseado então em numeração em terço, tá? De 1/3. E a sua flexão, ele flexiona em gênero e número? Flexiona. Ele tem sim gênero e tem número. Grau não, mas gênero e número sim. Ele pode ser variado em gênero feminino e masculino, como qualquer outra classe gramatical, até mesmo porque a gente sabe que ele pode ser substantivado também. Então, eu me refiro a quando eu quero dizer algo masculino, por exemplo, um copo, né? Ou uma, quando eu caracterizo uma palavra feminina, como uma xícara, por exemplo, certo? Ou então, números ordinais, né? Primeiro, primeira, ele foi o primeiro a chegar, ela foi a primeira colocada. Ou em número, qual é a sua classificação então em número? Quando que o número varia, né? Em singular e plural. Quando ele é substantivado, mais uma vez, nós podemos então falar que um terceiro, por exemplo, pode se transformar em terceiros. Quando nós dizemos aí os terceiros colocados, né? Os quartos colocados, quando nós nos referimos a classificações diferentes, a categorias diferentes, certo? Então, nós podemos substantivar o número e passá-los para o plural. Bom, o que eu queria dizer então em relação a comparar número e artigo? Como vocês perceberam, o número 1, tanto no gênero masculino como no feminino, uma, se parece em escrita, na sua forma gráfica, com o artigo indefinido e uma. Como eu posso, então, num contexto, diferenciar
um do outro. Como eu posso saber, professora, se eu estou querendo me referir à quantidade de coisas ou se eu estou querendo me referir à indefinição de alguma coisa, já que você disse que o um ou uma é um artigo indefinido? Quando nós estamos num contexto, então, aí, oral, para entender melhor, e nós dizemos, aquele exemplo que eu dei agora há pouco, sobre eu comprei um livro, né? Vocês podem me perguntar o seguinte: como que eu sei se esse um livro é o um de quantidade ou esse um livro é o um de indefinição? Normalmente, o um de quantidade vem acompanhado de um termo auxiliar para identificar e diferenciar o número do artigo. Se eu digo, por exemplo, que eu comprei um livro, eu quero muito certamente dizer que eu comprei um livro qualquer. Agora, se eu digo, eu comprei só um livro, fica muito claro aí que eu estou querendo me referir à quantidade de livros que eu comprei. E como vocês conseguem identificar isso? Esse só, esse advérbio de quantidade que acompanha o meu nome, que acompanha a minha palavra um, indica para mim que eu não estou falando somente da indefinição do livro, porque eu não disse o nome deste livro ou porque eu não conhecia este livro. Eu estou me referindo sim a que eu só pude comprar um livro e não mais que um, não 2, 3 ou 4. Esse só ou somente um indica, então, diferencia totalmente o artigo do numeral. No textinho de apoio, vocês também vão encontrar outros exemplos e outras formas de diferenciar aí, então, o artigo do numeral. Somente quando tenho um ou uma? Sim, somente quando eu tenho um ou uma. Até porque é a minha única forma que se iguala em grafia com o artigo. As outras formas, aí a gente não tem confusão nenhuma. Não é possível confundir uma classe gramatical com outra. Tudo bem, pessoal? Com isso nós concluímos, então, por enquanto, a nossa aula de artigo e numeral. Nos vemos num próximo encontro.